Bom dia, pessoal. Eu tenho recebido dúvidas sobre a lista de exercício e aí o que eu reparei? Que vocês estão tendo dúvidas na hora de descrever os vetores que estão no meu exercício e não em fazer as contas em si. Então eu vou resolver esse exercício com vocês e vou dar mais algumas dicas. O que eu preciso analisar no exercício ao começar? Eu preciso analisar primeiro as cargas das minhas partículas. Então eu tenho uma partícula positiva aqui e eu tenho uma partícula negativa aqui. Ok? O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que as linhas de campo elas têm uma característica dependendo se ela é positiva ou negativa. Qual é essa característica? A característica é, se ela for positiva, as linhas de campo elas estão saindo da minha partícula. Então ela vai sair aqui para a direita, ela vai sair para cima, ela vai sair para a esquerda, para baixo e assim por diante, para todas as direções. Ok? Outra característica é que essas linhas de campo elas são infinitas, então elas vão para o infinito. Não que eu vá desenhar tudo aqui, porque senão a minha folha ia ficar cheia de linhas. E a negativa, como que funciona? Bom, a positiva é saindo da carga, a negativa ela é entrando na carga. Então eu tenho linhas entrando por todas as direções. Assim como acontece na positiva, também acontece na negativa. Ok? Próximo passo. Eu vou olhar aonde o meu exercício está pedindo o campo resultante. Nesse caso aqui, ó, ele está falando, ó, determine o campo elétrico resultante no ponto P. O ponto P está aqui, ó, entre as duas. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar como as linhas de campo da partícula 1 está chegando no ponto P, como as linhas de campo da partícula 2 está chegando no ponto P. Então, eu já posso analisar aqui, ó, que a minha partícula 1 está chegando, ó, da esquerda para a direita. E a minha partícula 2 também está chegando da esquerda para a direita. Tá? Então, lembra lá do primeiro ano do ensino médio? Que tinha os exercícios assim. Você tinha o bloquinho. E aí o seu professor falava assim, ó, se eu tiver uma pessoa empurrando esse bloquinho com 5 newtons para a direita e eu tiver outra pessoa puxando com 10 newtons para a direita, quanto vai ser a minha força resultante? Aí você falava, ó, você está empurrando para o mesmo lado, então a resultante é 15 newtons. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho seta indo para o mesmo lado que a outra, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou somá-los, ok? É uma soma vetorial. Beleza, mas o que eu vou somar? É essa carga aqui? Mais 10 e menos 10? Não, gente. O que eu vou somar vai ser o campo nesse ponto P. Como que eu determino o campo no ponto P? Então tá, eu vou chamar isso aqui ó, de partícula 1. Vou chamar isso aqui de partícula 2. Eu vou calcular o campo nesse ponto P. Como que eu faço isso? Usando aquela equaçãozinha, ó. Então, o campo da partícula 1 vai ser o K0 vezes a carga em módulo dividido pela distância ao quadrado. Ok? Quanto vale meu K0? 9 vezes 10 a nona. De onde saiu isso, professor? Isso aqui é uma constante, tá? Tem no caderno de vocês. Vezes a carga da partícula 1. Não é mais 10 microcoulombs? Tá? Só que eu falei para vocês que é em módulo, então esse mais aqui não importa agora. Então vai ser assim, ó, 10 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6? Porque é micro. Dividido pela distância ao quadrado. Quanto que é a minha distância aqui? 1 metro. Então, 1 ao quadrado. O que vai dar isso aqui? Ó? 9 vezes 10, 90. Vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai ser 10 elevado a 9 mais menos 6. Por que isso aqui? Porque quando eu estou multiplicando bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Dividido por 1 ao quadrado. Então, o campo da carga 1 vai ser 90 vezes 10 elevado a 9 mais menos 6, que dá quanto? 90 vezes 10 a menos a terceira. Isso, menos 6 mais 9, a terceira. Newton por coulomb. Ou eu posso escrever isso aqui como sendo 9 vezes 10 a quarta Newton por coulomb. Ok? Eu andei com a vírgula aqui e somei 1 lá em cima. Vou fazer a mesma coisa para o campo 2.
Então, ó, o campo da partícula 2 vai ser o K0 vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, vai ser a mesma coisa. 9 vezes 10 a nona vezes menos 10 microcoulomb. Eu falei que era em módulo, então esse menos aqui não interfere agora. 10 vezes 10 a menos 6 dividido por d ao quadrado. Que aqui também, no caso, vai ser 1. Já vou substituir aqui para 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 90 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Ou eu posso escrever como sendo 9 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Ok? Então, eu já tenho aqui, ó, o campo da partícula 1, o campo da partícula 2. O que eu vou fazer com esses dois campos? Depende dos vetores. Então, olha lá, eu falei para você, tem um vetor indo para a direita, outro indo para a direita. O que eu vou fazer? Uma soma. Então, se aqui é uma soma, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o campo resultante, ou o campo total, vai ser o campo 1 mais o campo 2. É uma soma, tá? Então, o campo total vai ser 9 vezes 10 a quarta, mais 9 vezes 10 a quarta. Um daqui, o outro daqui. Então, o meu campo total vai ser... Como que eu somo isso? Ponho 10 a quarta em evidência e somo os 9. Então, vai ficar 18 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Tranquilinho esse exercício, tá? Então, tem a resposta aqui. O que muda se o ponto P tivesse em outra posição? Tá? Então, olha lá. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma carga positiva, uma carga negativa e o meu ponto P fosse aqui. O que eu preciso lembrar? Que a positiva é saindo, a negativa é entrando e eu falei para vocês que essas setas são infinitas, tá? Olha nesse ponto P aqui, ó, como é que o campo dessa carga positiva está chegando aqui? Olha, ele está indo da esquerda para a direita, tá? Posso desenhar ele aqui, ou posso desenhar ele aqui também, mas prefiro aqui. E o campo da carga negativa, como é que está chegando? Bom, ele não está indo da direita para a esquerda, então, ó, ele vai ficar aqui. Esse aqui sendo da carga negativa, esse aqui sendo da carga positiva. Então, eu calcularia os campos nesse ponto P, usando as distâncias, tá? Que distância? A distância entre a carga e o ponto P. Então, essa aqui é a distância da carga negativa e a distância da positiva até o ponto P. Então, essa é a distância da carga positiva. Depois que eu calcular os campos nesse ponto aqui, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Por que subtração agora, professor? Porque, ó, uma está indo para a direita, a outra está indo para a esquerda. Então, é como se cada um estivesse puxando para os lados. Aqui, eu estava com as duas apontando para o mesmo lado, então eu fiz uma soma. Aqui, elas estão apontando para os lados opostos, então eu faço uma subtração. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. E aí, qualquer dúvida, pode me procurar.